Eu gostei da sua frase sobre o ato antimoral ser aquele que contraria a autorrealização, e parece-me que ambos estamos tentando ir além de algumas das tendências muito proeminentes no mundo moderno. Por exemplo, da abordagem positivista lógica, da abordagem ultracientífica, do estresse de um ponto de vista mecanicista e altamente determinístico que, como vejo, torna o homem apenas um objeto, e tentando encontrar alguma postura alternativa em relação à vida. Eu me pergunto se você sente que estamos em acordo em questões desse tipo. Sim, claro. Concordo plenamente com todos esses pontos. E estou muito contente que você os tenha enumerado para mim. Eu penso que o ser humano tenha uma profunda necessidade de relacionamentos. Além disso, acredito que simplesmente porque o ser humano é um organismo, ele tende a ser direcional, movendo-se na direção de se atualizar. Portanto, para mim, acredito sinceramente que o ser humano possui uma natureza que pode ser descrita. Eu fiquei interessado, por exemplo, no fato de você ter discutido os aspectos demoníacos do homem. Não sei se você vê isso como parte da natureza humana. O demoníaco significa estar sob uma força maior do que a boa vontade individual. Não quero dizer isso em sentido mitológico, como pequenos demônios, ou como um satanás pessoal perambulando pelo mundo, mas quero dizer isso como estruturas que são ambíguas, em certa medida criativas, mas em última análise destrutivas. E esta é a razão pela qual utilizo esse termo. Anjos e demônios são nomes mitológicos para designar poderes construtivos e destrutivos do ser. Poderes que se encontram ambiguamente entrelaçados e que se combatem mutuamente na mesma pessoa, no mesmo grupo social e na mesma situação histórica. Não são seres, mas poderes do ser que dependem da estrutura global da existência e estão envolvidos na ambiguidade da vida. O estado mítico de Adão e Eva antes da queda. Dormindo, sonhando, inocência. Ainda não atingiu a realidade. Ainda está sonhando. Claro, isso é um símbolo, mas é um símbolo mais próximo da nossa linguagem psicológica do que a queda de Adão e Eva. Adão, no hebraico, pode significar homem, humanidade. Todos os homens estão no processo de transição do sonho, da inocência para a autorrealização consciente. A religião é a consequência da alienação do ser humano em relação ao fundamento de seu ser e de suas tentativas de retomar. Em meu trabalho como terapeuta, percebo que se eu consigo criar um clima de liberdade máxima para o outro indivíduo, posso realmente confiar nas direções que ele seguirá. Às vezes, as pessoas me questionam se determinado clima de liberdade for criado, um indivíduo pode usar essa liberdade para se tornar completamente malévolo. Eu não acho que isso seja verdade, não sei se isso é essencial ou existencial. Mas o que eu disse é uma das coisas que me fazem pensar que em um relacionamento de liberdade real, o indivíduo tende a se mover não apenas em direção a um entendimento mais profundo de si mesmo, mas também em direção a um comportamento mais sociável. Agora, eu colocaria um ponto de interrogação nisso e diria: em primeiro lugar, quem é livre o suficiente para criar essa situação de liberdade para os outros? Já que eu chamo essa mistura da natureza essencial de um homem e sua estranha natureza de ambígua, reino da ambiguidade da vida, eu diria que sob a condição dessa ambiguidade, ninguém é capaz de criar esse clima de liberdade. Mas vamos supor que exista de alguma outra forma. Nesse caso, ainda diria que o indivíduo que vive em um grupo social no qual a liberdade lhe é concedida permanece uma mistura ambígua entre o ser essencial e o existencial. Ele está nesse dilema, e esse dilema é universal. Portanto, não acredito no poder do indivíduo de usar sua liberdade da maneira que deveria, ou seja, de realizar suas próprias potencialidades ou essencialidades. Então estou mais cético tanto em relação à criação de tal situação, quanto em relação aos indivíduos que estão em tal situação.
eu concordo sobre a dificuldade de criar uma liberdade completa. Tenho certeza de que nenhum de nós é capaz de criar isso realmente de forma completa para outra pessoa. No entanto, o que me impressiona é que até mesmo tentativas imperfeitas de criar um clima de liberdade, aceitação e compreensão parecem libertar a pessoa para se mover em direção a metas realmente sociáveis. Um modelo psicodiagnóstico e intervenção relacionada a este foram criticados por Rogers. Ele escreveu: há também uma liberdade completa de qualquer tipo de avaliação moral ou diagnóstica, já que todas estas avaliações são, a meu ver, sempre ameaçadoras. Se aceito a outra pessoa como alguma coisa definida, já diagnosticada e classificada, estou assim contribuindo para confirmar essa hipótese limitada. Em pesquisa, Rogers e colaboradores se utilizaram de testes projetivos, por exemplo, na busca por medir os resultados referentes à sua abordagem designada como não diretiva ou centrada na pessoa. O que pode ajudar ao lidar com alguém descrito como dependente químico, por exemplo, reprimir esse alguém, o aceitar como pessoa e demonstrar empatia por ele? Buscaremos responder a essas perguntas conforme Rogers, e traremos algo sobre os tipos de usos de substâncias psicoativas na descrição. Muitos terapeutas estão interessados em questões que envolvem o trabalhador religioso e o teólogo. Eu prefiro colocar meu pensamento sobre essas questões em termos humanistas, ou abordar essas questões através dos canais da investigação científica. Eu acho que tenho uma simpatia pela visão moderna, que é de certa forma simbolizada na frase de que Deus está morto. Isto é, que essa religião não comunica mais com as pessoas do mundo moderno. E eu estou interessado em saber por que você tende a expressar seu pensamento. Certamente é muito conveniente para muitos psicólogos nos dias de hoje. Por que você tende a expressar seu pensamento em terminologia religiosa e linguagem teológica? Essa é uma questão muito ampla. Então eu quero me limitar a alguns pontos. Em primeiro lugar, o ponto fundamental é que eu acredito, metaforicamente, que o ser humano vive não apenas na dimensão horizontal, ou seja, na relação dele mesmo como um ser finito com outros seres finitos, observando-os e gerenciando-os. Mas ele também tem dentro de si algo que eu chamo metaforicamente de linha vertical. A linha não no sentido de estar no céu com Deus e outros seres nele. Mas o que quero dizer com a linha vertical é algo que não é transitório. O ser humano tem uma experiência dentro de si de que ele é mais do que um pedaço de objetos finitos que vêm e vão. Ele experiencia algo além do tempo e do espaço. Não estou falando aqui, e devo enfatizar, em termos de vida após a morte, ou em outros símbolos que não podem mais ser usados daquela forma religiosa. Mas falo da experiência imediata do temporal. Do eterno no temporal, do temporal invadido pelo eterno em alguns momentos de nossa vida, e da vida junto com outras pessoas. Isso é para mim a razão pela qual busco continuar a interpretar os grandes símbolos religiosos tradicionais como relevantes para nós. Porque eu sei, e esse foi o outro ponto que você expressou, que eles se tornaram em grande parte irrelevantes, e eu acredito que não possamos mais os utilizar sem uma análise crítica. Da maneira como ainda são muito usados em pregações, ensino religioso e liturgias. Todavia, não acredito que a linguagem científica seja capaz de expressar adequadamente a dimensão vertical, porque ela está ligada à relação das coisas finitas entre si, até mesmo na psicologia e em todas as ciências físicas. Esta é a razão pela qual acredito que precisamos de outra linguagem. E essa linguagem é a linguagem dos símbolos e mitos. Os símbolos com os quais lidamos precisam ser reinterpretados, ou até mesmo reinterpretados radicalmente.
Um milagre genuíno é, sobretudo, um evento assombroso, incomum, abalador, mas que não contradiz a estrutura racional da realidade. Milagres não podem ser interpretados em termos de uma interferência sobrenatural em processos naturais. A afirmação de que Deus se tornou ser humano não é paradoxal, e sim absurda. Paul Tillich interpretava ideias referentes a essa questão de forma simbólica. O termo clássico para a doutrina do fim da história é escatologia. Sua conotação mais imediata, a conotação mitológica mais primitiva, é o último na sequência de todos os dias. Tillich compreendia que a escatologia do cristianismo, por exemplo, é mitológica. Ele realiza interpretações simbólicas dos mitos referentes. Fé e amor são conceitos que podem ser muito abstratos e podem ter vários tipos de significados. Eu acho que deixei meio que de lado a ideia de valores no sentido convencional. Mas me parece que o indivíduo que está aberto à sua experiência está continuamente valorizando cada momento e valorizando seu comportamento em cada momento em relação ao seu próprio autodesenvolvimento, sua própria atualização. Eu sou um crítico dessa filosofia de valores. Nisso certamente concordo com você. Substituo isso pelo meu conceito de amor, que é ouvir, que não segue valorações abstratas, mas que se relaciona com a situação concreta e, a partir da escuta deste momento, ganha sua decisão de agir e seu sentimento interior de satisfação e até alegria. Ou insatisfação. Gosto dessa ideia, porque acho que possa ser uma escuta de si mesmo, bem como uma escuta amorosa do outro indivíduo.